Boa tarde, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé. Quero agradecer você por estar aqui conosco, bem no horário, bem no início. Isso mostra que você fez uma boa decisão, não perder nenhum momento desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Prepare o seu coração, se desligue, desconecte-se de qualquer outro tipo de preocupação. Essa é uma hora muito importante. Eu hoje vinha cedo para a igreja, falei com a Vasti, só pronunciar o nome do Senhor, nome de Jesus, a gente precisaria pagar imposto, porque não há nome mais lindo, mais doce, nome mais precioso do que o nome de Jesus. Então agora coloque o seu coração na presença do Senhor e receba tudo que Ele tem para você nessa noite. Ofereça também, rasgue o seu coração diante do Senhor, dando o seu melhor para Ele. Não assista ao culto de jeito nenhum, faça o culto. Você não é um espectador, você é um adorador, uma adoradora desse Deus maravilhoso. Seja bem-vindo, Deus abençoe você. Graça e paz, igreja. Você pode adorar o Senhor com as suas palmas. Aleluia. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, Tu és o Rei. Ei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor,
Nós temos mais do que motivos para agradecer ao Senhor. Ele morreu na cruz por nós, entregou a sua vida por mim e por você, querido. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Aleluias, glórias a Deus, aplauda o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é eterno, aquele que é amoroso, aquele que é perfeito, aquele que é completo, aquele que nunca se esqueceu de você, aquele que presta atenção no mais simples e terno suspiro de arrependimento e de pedido de socorro. Quando você enche o peito e fala: o que eu vou fazer? O Senhor diz: eu estou ao seu lado. Eu sou aquele que pode todas as coisas. Eu sou o Rei do Universo e eu estou aqui. Não sou o seu servo, você é meu servo, mas não há outro Deus que trabalhe pelos seus como o nosso Deus. Aleluia. Feche os olhos, vamos orar. Pai, glorificado seja o teu nome, honrado seja o Senhor nosso Deus. Não um Deus distante, não um rei suzerano poderoso que quer apenas sacrificar o seu povo, seus súditos, não. Um rei que domina sobre tudo e todos, mas que também é Pai, e que está sentado no alto e num sublime trono de santidade, mas mesmo assim recebe no seu colo os seus filhinhos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Doce Espírito Santo, vem nessa tarde falar com cada um de nós. Vem nos ajudar a tomar consciência do nosso erro, do nosso pecado, da nossa falha. Dá, Espírito Santo, que nós enxerguemos mais ao Senhor, mais da beleza da sua santidade. Dá, Senhor, que pelo poder do teu Espírito nós nos movamos para a frente. Aquele que está parado, paralisado, amedrontado, aquele que está assustado, que ajudado pela mão do Senhor possa dar mais um passo à frente e possa assim ganhar coragem para sair correndo para um futuro de glória, para um futuro que glorifica também o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor em Cristo perdoou todos os nossos pecados, porque através de Cristo o Senhor tomou os nossos pecados e os lançou no mar do esquecimento, e deles já não se lembra mais. Aleluias, glórias ao teu santo nome. Seja bem-vindo, Pai, seja bem-vindo, Filho, seja bem-vindo, doce Espírito Santo. Glorifica-te na tua igreja. Nós cantamos, a tua igreja declara: o Senhor é o Rei. Pai, confessamos o nosso pecado, confessamos a nossa frieza, a nossa iniquidade, e nós não queremos fazer, ó Deus, um caso de amor com o pecado. Nós não queremos paquerar o pecado, não queremos ter nada com o pecado. Queremos separar nossas vidas para o Senhor e o nosso compromisso com o Senhor. Por isso, vem nesta tarde, recebe o culto que te prestamos, humilde sim, Senhor, mas se ele for potencializado pelo teu Espírito, nós alcançaremos o teu coração. Faz isso para a tua glória, faz isso para a edificação da tua igreja, teu povo, faz isso para a salvação dos que ainda não creem. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Rei. Hey! É isso aí, pode assentar-se, meus amados.
bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Parabéns, Célula 124, líderes Alfredo e Marlene, Célula Filha 57, novos líderes José Luiz e Simone, e Célula 31, líderes Charles e Silvinha, Célula Filha 120, novos líderes Felipe e Laura da Rede do Amor, que multiplicaram neste ano. E se sua célula ainda não multiplicou, continue firme em oração e pela fé, já marque a sua data, o Senhor te honrará. A ideologia de gênero, ou a ideologia da ausência de gênero, como também ficou conhecida, é a ideia de que a sexualidade humana seja parte de construções sociais e culturais e não um fator biológico. De acordo com essa ideologia, os seres humanos nasceriam neutros e poderiam, ao longo da vida, escolher o seu gênero sexual. Outra característica da ideologia de gênero é a multiplicidade dos gêneros, ou seja, a existência de vários gêneros sexuais mais complexos, além do masculino e feminino. Os seres humanos estariam disponíveis para assumir a identidade de gênero com a qual mais se identificassem. Existem algumas fragilidades nesses pensamentos e seus significados, que os pais precisam atentar-se. A ideologia, segundo seu significado, apresenta um conjunto de ideias que parece correta, mas não considera todos os fatores. Os fatores biológicos não são considerados importantes para determinar se a criança é menino ou menina. Nessa ideologia, admite-se também outros tipos de sexualidade, além do feminino e masculino. Não cremos assim. Cremos na Bíblia, que no livro de Gênesis deixa claro que Deus criou macho e fêmea, apenas 2 sexos. A reprodução natural do homem só é possível através do relacionamento sexual do homem e da mulher. Deus deixou marcas bem claras no corpo do homem e da mulher, assim como todas as diferenças do funcionamento biológico e emocional de cada um deles. Como filhos de Deus, devemos ouvir e praticar a sua palavra. Defendemos a família como Deus a idealizou, assim como a relação entre seus membros. Pais discipuladores devem ensinar aos seus filhos a verdade sobre o que Deus pensa sobre sexo, casamento e família. O que existe fora disso é incompatível com a Bíblia e desagrada a Deus. Por isso, atenção! Se você é cristão, deve ser contra a ideologia de gênero e deve ser a favor da ideologia do Gênesis. O Viva a Vida está com uma agenda muito legal para as próximas semanas. Anota aí! Do dia 19 a 22 deste mês, viagem para o Hotel Termas Lagoa Santa. E dia 6 de dezembro, uma quarta-feira, faremos nossa festa de encerramento das atividades deste ano, comemorando adiantado o nascimento do nosso Salvador. Será um dia super especial, onde estaremos fazendo uma retrospectiva do ano, cantando muitos hinos natalinos, com momentos de muita comunhão e alegria. Mais informações sobre todos esses eventos em nossas reuniões, que acontecem todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, na sala 113. Venha participar, sua presença é nossa alegria. Nesta quinta, dia 9, começa o maior e melhor evento de liderança do planeta, Summit 2017, uma conferência através de vídeos de alta definição com preletores renomados ao redor do mundo. Se você ainda não fez sua inscrição, vá até o nosso site que ainda dá tempo, porque você tem influência, então use ao máximo. Esperamos você! Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vou compartilhar com vocês que o Ministério Infantil está estudando uma história muito linda
História de Gideão. Nós estamos estudando o livro de Juízes, uma época onde Israel não tinha rei, não tinha governador, eles tinham juízes que julgavam as questões do povo. Eles estavam vivendo nessa época, uma época de muita opressão. Quando eles chegaram em Canaã, Deus havia dito que eles deveriam dominar a terra, eles deveriam tirar todos os povos de lá e dominar, tomar posse daquele lugar. Porque aquele povo desagradava o Senhor, era idólatra, promíscuo, sanguinário, e Deus não queria mais aquele povo ali. E o povo de Israel começou a tomar posse, mas ele não obedeceu totalmente ao Senhor e permitiu que a idolatria entrasse no povo. E nessa época de Gideão, havia também, a idolatria havia entrado dentro do povo, e eles, por causa disso, toda vez que o povo se afastava de Deus, Deus então retirava a sua proteção. E eles ficavam sem a proteção, consequentemente, se tornavam escravos, sofriam opressão ou dominação de algum povo ali de perto. Naquela época, eles estavam sofrendo opressão, né, do povo midianita. E é impressionante que isso estava permeado. O povo de Israel tinha vários ídolos no meio do povo, o povo que agradava a Deus, o povo que servia a Deus. E, de repente, Gideão estava malhando o trigo e chega o anjo do Senhor. Quando a Bíblia chama de o anjo do Senhor, e anjo com letra maiúscula, é o próprio Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus Cristo aparece para Gideão e começa a conversar com ele, e Gideão fala assim: mas eu sou tímido, eu sou de das tribos de Israel, é a menor, é a mais pobre, é a mais insignificante. Mas ele foi levantado para libertar o povo de Israel naquela época. E isso é bom para a gente ver que a gente não precisa. Muita gente fica, mas eu não sei cantar como tal pessoa, eu não sei falar como tal pessoa. Isso não é importante. Quando Deus quer usar uma pessoa, Ele precisa do coração dela. E não se ela tem dinheiro, se ela tem estudo, se ela tem preparo, não é? E foi assim com Gideão. E os midianitas, eles eram tão maus que quando o povo de Israel estava para fazer a colheita, eles entravam lá e eles pegavam tudo o que eles queriam, e o que sobrava eles colocavam fogo. Então o povo de Israel ficava com muito medo, não fazia nada, porque não tinha como lutar contra. Mas Gideão, quando encontrou com esse anjo, e esse anjo falou: você vai vencer esses homens. E aí ele creu, ele fez uma oferta, preparou uma comida, e o anjo do Senhor, Jesus Cristo, falou: coloque sobre esta pedra. E da pedra veio fogo e queimou aquilo, e ele sumiu em seguida. O anjo desapareceu. Mas o anjo disse para Gideão que Gideão deveria levantar um grande exército para lutar contra os midianitas. E os midianitas já tinham chamado outros povos para fortalecer ainda mais o exército deles. Falaram com os gibeonitas. É cada nome bonito, né? Você pode colocar no seu filho, seu neto. E aí eles se uniram para ir contra Israel. Mas Gideão confiou em Deus, e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E qualquer pessoa que é cheio do Espírito Santo, pode ser tímido, pode ser sem escolaridade, pode ser sem poder econômico, se torna um gigante. Mas mesmo assim ele falou: eu preciso ter certeza que o Senhor está comigo. E ele falou: vou fazer uma prova para ver se o Senhor realmente está comigo. E ele falou: Deus, eu vou colocar um pouco de lã lá fora. Se amanhã tiver orvalho em volta e ele estiver seco, é porque o Senhor está comigo. E aí ele pegou, mas ele devia ser bem sem fé, né? Porque depois disso, ele falou assim: vou fazer de novo. Quem sabe, né? Aconteceu alguma coisa, vou fazer outra vez.
colocou aquela lã ali no meio do campo e falou, se acontecer o contrário, do orvalho cair ali e em volta estiver seco, então é porque o Senhor está comigo. E foi isso que aconteceu. E Gideão ficou cheio do Espírito Santo e tinha certeza de que Deus estava com ele. Aí agora na próxima semana nós vamos saber o que é que aconteceu com Gideão. São histórias muito lindas que nós aprendemos lá no Ministério Infantil, mas que servem para nós como pais, como adultos, mostrando que uma pessoa, mesmo simples, mas cheia do poder de Deus, pode muitas coisas e que o Senhor, Deus, Ele vai falar de maneira particular com cada um. Talvez eu, se tivesse numa situação como a de Gideão, eu não tivesse pedido o mesmo tipo de prova. Talvez eu tivesse pedido uma outra coisa, porque é o meu jeito. Mas Deus olha para cada um com um jeito particular. Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Como é que você vai ter certeza que Deus vai estar com você? Deus vai considerar o seu jeito, o seu temperamento, até as suas dificuldades para falar com você. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo de hoje. Vamos juntos? Mas o Senhor disse, você pode fazer isso porque eu o ajudarei. O servo de Deus é humilde. Perdão, Juízes 6:16. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, que tem vindo, ó Deus, séculos e séculos e séculos e séculos até chegar a nós. Ó Deus, ela tem falado de homens que são como nós, cheios de falhas, mas também homens que buscam a tua presença, que estão disponíveis para serem usados com todas as suas fragilidades. Obrigada, Deus, porque nós vemos pela história de Gideão que o Senhor responde a cada um de nós do nosso jeito, com as nossas particularidades. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos encoraja e o Senhor coloca grandes missões nas nossas mãos. Mas o Senhor também nos capacita, assim como fez com Gideão. Pai, que os pais da nossa igreja, ó Deus, consigam ser pais discipuladores, ensinando a Deus, sendo modelos para os seus filhos, ensinando e reforçando as coisas que as crianças aprendem lá no Ministério Infantil. Abençoa os nossos facilitadores que entregarão esta mensagem às crianças que vão receber. Toma-os todos nas tuas mãos e enche-os do teu Espírito Santo, te pedimos em nome de Jesus. Amém! Vamos receber as crianças e os pré-adolescentes à porta. É isso aí, bata palmas, aplauda as nossas crianças, são lindas. E pode assentar-se, tem sido maravilhoso ver essas crianças crescendo aqui no seio da igreja, não só na sua estatura, mas em fé. E muitas dessas crianças estão envolvidas com células, algumas são líderes de célula, pode assentar-se. E nós temos até crianças que são supervisoras de célula, e isso é maravilhoso. Nós estamos aí na semana do Summit. Então pegue o seu boletim, por favor, e olhe aí na parte da frente. Você vai ficar bem claro para você que o Summit acontece na quinta e na sexta-feira, das 19 às 22 horas. E no sábado, das 9 até meio-dia, e um intervalo para almoço, retornando 13 horas, terminando às 17 horas. Eu estive presente, juntamente com o pastor Ronaldo, no Summit, lá nos Estados Unidos, e o pastor Bill Hybels declarou aquilo que parece que todos nós achamos. De todos os Summits, este foi o melhor. Testemunhos impactantes. Você vai ver pessoas da mais alta qualidade falando sobre lideranças. Você sabe que a Google, a empresa Google, mudou as coisas no mundo. Você já ouviu falar sobre isso? E nós temos a participação dentro do Summit de 2 executivos do Google, ensinando, falando de coisas importantes sobre a vida de liderança.
Às vezes eu fico pensando que a gente acaba se acostumando com coisas boas. Por exemplo, alguém que nasceu numa boa família, goza de boa educação, tem uma boa alimentação, acaba se acostumando, achando que isso é normal, quando na verdade não é. E muitas vezes algumas coisas acontecem aqui dentro da igreja e a gente acha que é normal, e não é. O Summit vai acontecer em 1.375 cidades, em 123 lugares do mundo. Então é um evento muito grande e a sua igreja está promovendo aqui no Mato Grosso do Sul. A única igreja no Mato Grosso do Sul fazendo. E você ouve e às vezes não responde a isso aí. Só para você saber, algumas empresas começaram trazendo algumas pessoas para participarem. 10 pessoas inicialmente, passaram para 20, 30, 40. Águas de Guariroba está com mais de 90 inscritos. Por quê? Pessoas de fora tomaram conhecimento, não é, daquilo que é importante no mundo da liderança corporativa, da liderança religiosa, nos setores públicos. Então, tudo isso está acontecendo aqui dentro da igreja. Para quem é de fora, um preço. Para você, especialmente que são líderes, então, um preço diferenciado. Faça a sua inscrição, não deixe de participar. Pastor Ronaldo estava dizendo que algumas pessoas dizem, olha, eu vou comprar o conjunto de DVDs e depois eu, com o tempo, vou ver com a minha equipe. Mas há algumas palavras que não estão nos DVDs, só serão realizadas aqui na videoconferência, com ainda a presença de facilitadores. Não perca, é esta semana, e a sua inscrição você faz no nosso site. O nosso site é 1 de primeira, B de batista.org.br, 1b.org.br. Não deixe passar essa grande oportunidade. Legal? Eu queria, irmãos, conhecer agora, juntamente com vocês, quem está nos visitando, quem são os nossos convidados nessa tarde. E se você não é membro da nossa igreja, eu vou pedir que você fique em pé. Um já ficou, olha, corajoso. Uma salva de palmas. Vamos dar agora, irmãos, toda a atenção. Você que está aí pertinho, olha só, chega perto do nosso querido convidado, da nossa convidada, dê um aperto de mão bem gostoso. Só 2 pessoas vieram aqui cumprimentar essa família que veio de Ilhabela. Será que eles merecem só 2 cumprimentos, irmãos? Vocês que estão mais pertinhos aqui, vocês acham que é justo eles virem lá de Ilha Solteira e vocês ficarem sentados aqui olhando? Será que alguém aqui pode chegar e dizer, puxa vida, você veio de tão longe, então eu venho ali de 5, 6, 7 passos? É isso aí, irmãos. Uma igreja que ama Deus e ama pessoas tem que ser rápida no cuidado das pessoas. Tome isso para si, não seja alguém para assistir culto. Olha, ele veio de Ilha Solteira, então sair de alguns metros e chegar lá é muito pouco. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Nós vamos agora, irmãos, ter o nosso culto de ofertas, mas eu queria pedir bastante a sua atenção agora. Minha família e eu estamos aqui na igreja há 26 anos e 6 meses, e o que eu vou fazer agora vai acontecer só essa vez. Em todo esse tempo só aconteceu essa vez. Todos nós sabemos que o Brasil passa por um momento tão difícil. Eu estava em São Paulo e eu quase chorei, sinceramente. Eu estava passando numa das ruas lá em São Bernardo do Campo e eu vi as placas nas casas, vende-se, 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 juntas assim, 5, 6, 7 casas. Passava mais um intervalo de 100, 200 metros, outra vez vende-se, vende-se, vende-se. E aquilo entristeceu meu coração, ver que o Brasil está passando por um momento tão difícil. Não é? Crise financeira, nas grandes metrópoles, aquelas que têm parque industrial, isso se mostrou mais grave, mais difícil. Muito emprego, não é oferecido, mas também, quando vem a crise, muito desemprego. Cerca de 1 ano e meio nós recebemos aqui na nossa cidade um dos ministros de Estado do Brasil, e numa reunião do FIEMS, e ele disse, olha, e trouxe mapas com números, com indicadores, e disse, olha, vocês do Centro-Oeste estão sendo beneficiados, porque a crise que está se abatendo sobre o Brasil está chegando tardiamente aqui em vocês. Vocês ainda, por causa do agronegócio, estão se dando melhor durante esse tempo de crise. Nós louvamos a Deus por isso, e nós já tínhamos dito isso, que nós queríamos realmente, críamos que o Senhor ia nos livrar.
Então, essa crise tem se abatido, e a Edmara da tesouraria, ela fica ali no balcão. Muitos irmãos preferem dar os seus dízimos através do cartão de débito ou do cartão de crédito, e algumas pessoas, ela diz, chegam a chegar constrangidas, não é como se a gente olhasse quantas pessoas dão. Nós não sabemos quem dá, quem não dá, não fazemos esse cuidado, nós não temos essa liberdade, mas as pessoas dizem, olha, eu queria contribuir tanto mais, eu já contribuí mais, mas a minha renda caiu demais, eu fico triste em dar menos para a obra de Deus. Elas abrem o coração dizendo da dificuldade, e isso tem acontecido. E nós, pela misericórdia de Deus, no ano passado, que foi um ano bastante difícil, nos demos bem, as coisas estiveram sob controle. Mas nos últimos 4 meses agora, desse ano, realmente as coisas foram muito difíceis, as contribuições foram muitíssimo reduzidas em relação ao normal da igreja, de maneira que nós estamos agora já no mês de darmos a primeira parcela do 13º salário para os funcionários, a gratificação natalina para os obreiros, para os missionários, e nós não temos esta provisão. A igreja sempre trabalhou com fundos de reserva, mas os fundos de reservas foram utilizados, porque não havia recurso por causa das contribuições. Então, o que eu estou fazendo agora é a primeira vez que eu faço em 26 anos de ministério aqui, e eu queria, então, nesse momento, acompanhar você numa oração pelo Brasil, e depois pela nossa cidade de Campo Grande, e por nós da igreja, e nós queremos também, lembrando que a igreja faz 100 anos, dar uma oferta de gratidão ao Senhor. Você que já contribui, se você puder contribuir, glórias a Deus. Se você tiver alegria em fazê-lo, glórias a Deus. Se você ainda não contribui, então, por favor, entenda que nesse momento é importante nós virmos ao Senhor com gratidão no coração e abastecermos a casa do Senhor. Eu vou ler para você, já que eu entrei diretamente no assunto, o episódio da construção do templo lá em Israel, quando em 1 Crônicas capítulo 29, o rei Davi disse, olha, Deus escolheu o meu filho Salomão e mais ninguém para construir um templo para ele, para Deus. E como o Salomão ainda é jovem, então nós trabalhamos preparando os materiais e nós demos muito. E ele diz assim, dei mais perdão. O meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu e ainda é jovem, sem experiência, e o trabalho será feito. Para construir o templo do meu Deus, eu preparei com todo o esforço o material necessário, ouro, prata, ferro, madeira, ônix, e aí ele fala, mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, eu dei da minha parte prata e ouro que me pertencem para o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas de ouro puro, e aí ele foi descrevendo outras coisas, e aí ele pergunta, agora, quem está disposto a dar ofertas para o Senhor, por vontade própria, liberalmente? E então houve uma resposta, os chefes dos grupos de famílias, as autoridades das tribos, os oficiais do exército, os administradores das propriedades, as pessoas todas, se sentiram à vontade e deram livremente para a obra do templo, mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras eram ouro puro, e ele vai descrevendo outras coisas, e pedras preciosas, e o povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e olha só, eles ficaram alegres, porque havia sido dado tanto para a casa de Deus. O rei Davi também ficou muito feliz. Então ali em frente todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor, ele adorou o Senhor e disse, ó Senhor Deus, dos nossos antepassados, do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre, tu és grande, poderoso, glorioso, esplêndido, majestoso, tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti, tu és o rei, o supremo governador de tudo, toda a riqueza, toda a prosperidade vem de ti, e tu governas todas as coisas com o teu poder, e a força podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu glorioso nome.
No entanto, ele diz, versículo 14: o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Que consciência maravilhosa saber que nós não damos a Deus, Deus nos dá, e nós devolvemos, nós com alegria participamos da obra de Deus. Era um templo muito importante para aquele povo, na sua história, na sua adoração, e hoje nós queremos ofertar para a igreja, não a igreja do templo, mas a igreja das pessoas, a igreja que compõe o povo de Deus. E então eu quero orar, e depois quero incentivar você a fazer como eu próprio, dar uma oferta generosa, uma oferta de amor, e escrever no envelope de contribuição uma oferta de gratidão a Deus. São 100 anos de história, 100 anos em que Deus tem sustentado esta igreja, gerações e gerações já passaram por aqui, e eu me lembro especialmente do pastor Jonathan, tantas ações missionárias, tanto investimento missionário que continua até hoje, e vamos ampliando pela misericórdia e bondade de Deus. E chegou uma hora de nós, em gratidão ao Senhor, darmos uma grande oferta de gratidão ao Senhor pela vida da igreja. Então escreva no boletim, no seu envelope, oferta de gratidão ou centenário, você pode escolher. Vamos orar então. Senhor, nós oramos em primeiro lugar para adorar o Senhor e para reconhecer aquilo que o rei Davi disse: tu és soberano, tu és o único dono de todas as coisas, os céus, a terra, tudo quanto vimos foi criado pelo teu poder. Aleluias. Não há ninguém que possa recorrer a si mesmo, não há ninguém que possa garantir saúde, prosperidade, condições de trabalho para si mesmo. Em tudo dependemos de ti o tempo todo. E Senhor, nesse momento em que nossa nação passa por esse trecho tão difícil da sua história, nós glorificamos o teu nome. Quando nós ouvimos o hino nacional, quando nós ouvimos falar de um povo verde e amarelo, de uma nação inteira que passa por um momento tão crítico como temos passado, onde as instituições, Senhor, não se conversam bem, onde não há harmonia dos poderes estabelecidos, quando as nossas autoridades falam sob ameaça, sob descrédito, Senhor, porque nós não sabemos qual é e onde está toda a verdade dos fatos. Oramos pelo Brasil, clamamos pelo Brasil, e nos lembramos, Senhor, que a tua palavra diz: bendita, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Queremos, papai, que o Brasil te conheça e que tu sejas o Senhor do Brasil, papai. Nós sabemos que o Senhor não força o coração de ninguém a te adorar, mas o Senhor nos deu a oportunidade de conhecê-lo como Senhor e Salvador, e nós celebramos a tua bondade, tua graça e teu poder. E nós oramos, Senhor, pelo Brasil, do comércio, da indústria, dos serviços, do emprego, do crescimento. Ó Deus, tem misericórdia do Brasil, apesar de nós brasileiros muitas vezes cooperarmos de modo contrário para que tudo vá bem. Ó Deus, lendo Amós, estudando Amós como eu estou, a gente vê a injustiça lá em Israel sendo condenada pelo Senhor, a idolatria sendo abominável aos teus olhos. E ó Deus, o que restou para o reino do norte, o reino de Israel, foi o cativeiro assírio por causa da desobediência. Nós queremos como igreja interceder, e nós não temos levantado altares nem postes ídolos, nós temos feito menção do nome do Senhor nosso Deus. Por isso clamamos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Brasil, abençoa Campo Grande, o Mato Grosso do Sul. Oh Deus, abre portas de trabalhos novos. Senhor, dá ideias e dá oportunidades para micro e macro empresários se saírem bem, ó Deus. Ó Deus, que a indústria dos serviços também vá bem, que a gente ganhe excelência em fazer cada dia melhor, a ponto de recebermos o reconhecimento e novas oportunidades de trabalho, novas contratações. Nós oramos também, ó Deus, por aquelas pessoas que
estando em absoluta justiça, aguardam uma sentença trancafiada numa gaveta de um juiz. Oh Deus, libera bênção para o teu povo. Libera também um espírito grato. Libera, Senhor, sobre nós liberalidade para com a tua obra, Senhor. E glorifica-te nesta noite, quando vamos ofertar. Dá, Senhor, que o teu povo, na primeira batista, seja grato, como foi grato o povo de Israel. E que alegremente todos nós, líderes e liderados, também contribuamos com alegria, com desprendimento para esta obra. Nós oramos assim, agradecidos, Pai, no nome lindo, puro e santo de Jesus. Amém e amém. Então vamos cantar, vamos contribuir. Dê essa oferta com alegria, com disposição de coração, entendendo que nada é nosso, nós só estamos devolvendo. Ninguém pode de fato dar nada àquele que nos dá todas as coisas. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é todo poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia.
Te adoramos, Senhor, em Ti nós podemos todas as coisas, aleluia. Adora o Senhor nessa noite, querido. Entregue-se a Ele. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar, com seu óleo venha-nos ungir. E com teu fogo vem nos batizar. Oh Senhor, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, declare. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o teu povo clama a ti. Faz de novo o
rasga os nossos corações, rasga os céus dos nossos corações. És bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Stop.
esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aplauda o Senhor, glórias ao nome do Senhor. Oh Pai, esse é o desejo da nossa alma. Senhor, é a nossa maior, mais profunda necessidade. Um despertamento, um avivamento, uma visitação Tua, fresca, poderosa, transformadora. Vem Senhor, visita a iniquidade do nosso coração, visita a frieza do nosso coração. Oh Deus, nos dá, para a glória do Teu nome, uma visitação nesta noite. Fala conosco, move-nos de um lugar para o outro, para que o Teu nome seja glorificado. Como cantamos, rasga o céu, abre os céus, Pai, porque nós clamamos, nós temos profunda necessidade de Ti. Oh Deus, ninguém pode fazer aquilo que Tu podes no nosso coração. Ninguém pode autoafirmar-se, ninguém pode dizer a partir de hoje ou a partir de amanhã eu serei diferente. Nós precisamos da visitação poderosa, sobrenatural, inconfundível e irresistível do Teu Santo Espírito. O Espírito do Deus vivo vem sobre nós. Nós clamamos, Espírito Santo, vem sobre nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Afeta-nos, aterroriza-nos se for necessário. Oh Deus, tira-nos do lugar confortável que nós estamos. Faz algo sobrenatural, grande e medonho, para a Tua glória exclusiva, edificação do Teu povo e salvação dos que não creem. É assim que nós oramos, Papai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Glórias a Deus, pode assentar-se. Está conosco nesta tarde pastor Danilo. Danilo é meu irmão na fé, claro, nascido de novo em Cristo Jesus, mas é meu irmão discipular também, porque ele é discipulado pelo pastor Domingos Jardim, da Primeira Igreja Batista lá de Marília, que é também o meu discipulador amado. Então, vou entregar um abraço agora e você tem que entregar para ele, tá bom? É isso aí. Amém. E eu sempre digo que o abraço, quando a gente manda, ele é abraço tátil. Então não adianta você chegar lá e falar assim, o pastor Gilson mandou um abraço. Você tem que entregar, porque o abraço é tátil. Tá bom? Amém. Pai, usa o Teu servo mais uma vez, como tens usado ontem, hoje, pela manhã. Glorifica o Teu nome na vida dele. Nós temos sido impactados, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez com ele, através dele, naquele lindo ministério lá na Primeira Igreja Batista em Marília. Usa-o no poder do Teu Espírito. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa tarde. É muito bom poder estar aqui com vocês, com essa igreja linda, maravilhosa, receptiva. É muito bom ver o que Deus tem feito aqui na cidade de Campo Grande, através da vida de cada um de vocês. É muito gratificante poder estar aqui, rever os amigos. E nós estamos aqui desde ontem. Ontem nós falamos sobre cultura. Hoje pela manhã nós falamos sobre perseverança. E agora à tarde eu quero falar com vocês, mas antes, senão eu vou acabar me esquecendo, vou me apresentar. Se puder colocar a foto da minha família aqui. Olha só, minha esposa, meu filhinho Cauã, tem 1 ano e 3 meses. Eles não puderam estar aqui, mas eles estão lá, eu já estou com saudade já, né? E também a foto do ministério. Lá em Marília eu tenho 2 funções. Eu sou pastor de células
e pastor de jovens, né? Essa aqui foi a nossa última conferência, foi em março desse ano. E Deus tem tido mesmo muita misericórdia, muita graça, tem nos ensinado muito. E eu pude aqui também estar aprendendo com o pastor Gilson, ele me deu uma aula hoje no almoço, né, pastor? O pastor Ronaldo ontem, né? Uma galera demais. E eu espero poder colaborar com vocês, agregar de alguma forma. Eu sei que vocês também estão nessa visão linda, né? Eu amo células, eu sou apaixonado por células. Por quê? Porque foi em uma célula que eu conheci o amor de Jesus em 2010. Em 2010 eu tive o privilégio de encontrar Jesus através de uma célula. Foi lá que eu comecei a aprender sobre Jesus, sobre o amor de Jesus, sobre o reino de Deus. E é por isso que eu sou apaixonado por células, porque lá numa célula pequenininha, para uma célula que ninguém dava nada, tinha 3, 4 pessoas, né? Foi numa célula dessa que o amor de Jesus me alcançou. Então, por isso eu quero falar para vocês, não desistam, perseverem, porque Jesus, Ele pode e vai te surpreender, amém? Eu quero falar com vocês essa tarde sobre esperança. Sobre esperança, nós fizemos uma série de mensagens lá na nossa igreja e na verdade a esperança fazia parte dessa série, só que nós não esperávamos que ia ter um efeito tão positivo na vida dos nossos membros, das nossas ovelhas e também na vida das pessoas que foram alcançadas a partir de então. Então eu sei que as mensagens que são pregadas aqui, que vocês recebem, que vêm ao encontro do coração de vocês no domingo, é a mensagem que vocês vão compartilhar lá na sua célula. Mas antes da gente falar das células, eu quero que vocês prestem atenção, porque eu tenho certeza que Jesus, Ele vai surpreender vocês essa tarde, amém? Em Mateus 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 4, diz assim: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Um versículo, uma linha tão curta, mas o que esse versículo tem de tão importante para a minha vida e para a sua vida? Antes de falarmos de contextos macros, vamos falar de contextos micros, de pequenos contextos lá dentro da nossa casa, da nossa família. Coisas tão pequenas que às vezes nós aprendemos a nos acostumar quando as coisas não dão certo. Nós aprendemos a nos acostumar a viver com as coisas do jeito que nós não queríamos que elas fossem. Nós aprendemos a lidar com o nosso casamento que é de aparência. Nós aprendemos a lidar com o nosso relacionamento com os nossos filhos, que não é um relacionamento afetivo. Nós aprendemos a sobreviver com algum emprego, que não é o emprego que nós sonhávamos para nós, mas aprendemos a nos adaptar pela necessidade. Aprendemos a nos adaptar com as nossas enfermidades, com as nossas doenças, e nós vamos aprendendo a viver, nós vamos nos adaptando à fragilidade e às dificuldades de alcançar o que nós almejávamos. Mas preste atenção, antes de perdermos a esperança nisso, por muito tempo, eu já aconselhei várias pessoas assim: pastor, eu queria tanto um filho, pastor, eu queria tanto um filho, mas não veio. Eu orei por anos, pastor, 5 anos, 10 anos, 8 anos, e não veio. Eu adotei. Tem algum problema de errado em adotar uma criança? Nenhum. Só que o casal abriu mão. Pastor, eu já tentei tanto. Eu já vendi um carro para fazer uma inseminação e não deu certo. Pastor, eu já vendi carro, já vendi terreno para internar o meu filho em uma clínica de recuperação. E ele voltou do mesmo jeito, pastor. E a gente aprende a se adaptar com essas coisas. Por quê? Porque nós olhamos para o contexto do nosso país hoje. Hoje, fazia tempo que eu não via jornal, fazia muito tempo, mas hoje ali no hotel, eu liguei a TV. Antes de eu terminar de olhar a mensagem, eu comecei a ver ali a TV
aí como a TV pega só a região de vocês aqui, né? Aí eu liguei aqui no computador e eu comecei a ver, lá em Rio Preto, bem próximo de Marília, teve uma situação que está comovendo toda a região lá e também até de uma certa forma impactando o Brasil, de uma menina que foi dar uma carona por um grupo, e aí o rapaz se fez de casado e não era casado, enfim. E aí foi viajar com ela, e aí no meio do caminho ele matou ela. Estão vendo agora se ela foi estuprada, se não foi, se foi só morte por estrangulamento, 22 anos, enfim. E aquilo está repercutindo, e aí acabou essa matéria, já emendou outra. E já emendou outra. E eu falei assim, meu Deus. Aí a gente começa a olhar esse contexto que nos é apresentado. Eu comecei a ficar mal ali no quarto. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso aí do lado da minha cidade. Do lado de Marília, 180 quilômetros de Marília isso aconteceu. E é isso que nos é proposto. É esse caos, mas eu quero falar para vocês, nós não fomos chamados para sermos profeta do caos, porque eu quero falar para vocês, por mais difícil que a sua situação esteja, preste atenção na promessa de Jesus, bem-aventurado os que choram, porque estes serão consolados. Quantos de vocês aqui já choraram por alguma situação, qualquer que seja, financeira, familiar, por causa do seu filho, por causa do seu trabalho, por causa de você mesmo, que você não aceita, que você não consegue. Queridos, preste atenção, existe uma promessa de Deus para a sua vida essa tarde. Ele fala, feliz os que choram, porque estes serão consolados. Isso é uma promessa para a sua vida. Isso é uma promessa para a sua vida. E eu quero falar com vocês essa tarde sobre esta esperança, que por nós nos adaptarmos aos padrões desse mundo, a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas a gente, por estas circunstâncias e por sermos bombardeados pelas mídias sociais e pela televisão, nós nos amoldamos com os padrões desse mundo. Então preste atenção, eu quero falar com vocês sobre a esperança que nós perdemos como cristãos. Tem um general francês, ele foi estadista, general da Segunda Guerra Francesa, Charles de Gaulle, e ele disse assim, o final da esperança é o início da morte. Nós estamos falando de um general que ficou à frente de várias batalhas, e por muitas vezes o oponente tinha uma persuasão e um poder de fogo, e às vezes um poder numérico muito maior do que o dele. Então ele tem algo para falar com a gente sobre esperança, e ele fala, o fim da esperança é o início da morte. E é engraçado nós falarmos com uma palavrinha tão pequena, como isso pode fazer uma diferença imensa na nossa vida, imensa. Mas eu quero falar para vocês, que não me importa o contexto do nosso Brasil, nada foge do alcance das mãos de Deus, nada. Quando nós pensamos que a situação está perdida, quando nós pensamos que não tem mais o que ser feito, é neste momento que Jesus entra e intervém na situação. Presta atenção, quando o povo estava sendo esmagado, o faraó tinha mandado matar os primogênitos daquela época. Olha o que Jesus faz. Ele pega o libertador daquela época e coloca dentro da casa de Faraó, e melhor, ainda faz Faraó criar o libertador do povo de Deus. E quando o povo pensou que não tinha mais jeito, eis que Moisés é revelado a todos e liberta o povo do Egito. Então preste atenção, existe algo profético que está acontecendo com a nossa nação, existe algo profético que está acontecendo no Brasil. Jesus está abalando as estruturas dessa nação. Não há nada que esteja oculto que não há de ser revelado. Tudo o que está acontecendo tem a mão de Deus. Então preste atenção. Eu vi o pastor Gilson falando aqui, e eu sei que isso é muito difícil para um pastor, porque nós tivemos um momento parecido com esse lá em Marília. Nós estamos construindo um templo para 4.500 pessoas sentadas. A previsão do orçamento em 2011, quando nós compramos o terreno, eram de 10 milhões de reais. Nós já gastamos 12,
e com mais 10 nós não vamos terminar a obra. Subiu tudo. Crise, o aumento de saída de cestas básicas, nós temos um projeto social lindo lá. Lindo. Casas de recuperação que nós apoiamos. E aí o pastor chegou e falou assim, olha, nós vamos ter que dar um break na obra. Por quê? Nós conversando na reunião, ele falou, olha, a estrutura metálica agora, nós estamos pagando a construtora, acabamos de pagar o terreno, nós tínhamos uma previsão de gastar 10 milhões na obra, nós já gastamos 11, nós ainda não vamos terminar com mais 1, com mais 2, nós vamos precisar de pelo menos o dobro do que nós já gastamos aqui. Nós não temos mais. A reforma acabou. E nós estávamos orando, olha que interessante, né? Preste atenção, queridos, nós estávamos orando para que Deus abençoasse, que tivesse recurso para terminar a obra. E nós alugamos uma chácara lá, para fazer um encontro mensal. E nós gastamos cerca de 10 mil reais com aluguel. E nós estávamos falando assim, nossa, nós fizemos 14 encontros esse ano. Nós vamos gastar 140 mil reais. Nós podíamos tanto ter um lugar próprio. Nós podíamos tanto ter um lugar para que nós pudéssemos economizar esse dinheiro, poder investir nas construções. Presta atenção como Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. Quando nós estávamos na reunião, naquela semana, um discípulo do meu pai, fazendeiro, ele chegou e falou assim, olha, eu quero que você venha ver minha fazenda. E ele pegou o carro e ele começou a mostrar, está vendo aqui? E veio andando com o carro, andou, entrou e foi, andou por vários minutos. Falou assim, está vendo? Desde aquela hora que eu falei para você reparar, até aqui, tudo isso aqui é meu. Aí ele abriu a porteira e entrou na fazenda. E ele falou assim, olha só, aqui é o centro da minha fazenda, aqui é a sede da minha fazenda. Eu quero falar algo para vocês que Deus colocou no meu coração. E estava todo mundo no carro olhando, ele falou assim, Deus mandou eu separar aqui 100 mil metros quadrados de área e construir um acampamento e entregar mobiliado para vocês. Queridos, preste atenção. Nós fomos lá na semana passada. Tem 75% da obra pronta já. Ele falou que em março nós vamos inaugurar. Preste atenção, nós estávamos tão preocupados com a obra. Nós tínhamos que investir tanto recurso nessa obra. E passou pela nossa cabeça a possibilidade de talvez um dia termos uma chácara, talvez um dia termos um acampamento. Preste atenção, Deus ele presta atenção nos detalhes da sua vida. Os detalhes da sua vida não passam despercebidos por Deus. Não passam despercebidos. Nós ganhamos uma área de 8 milhões de reais. Só a terra avaliada, porque a área é a 15 minutos da nossa cidade. Vale mais do que a nossa nova sede. Nós ganhamos tudo. E eu posso afirmar para você, pastor Gilson, afirmar. Nunca faltou o pão e nunca vai faltar. Preste atenção, igreja, foi só um paralelo que eu abri, porque eu sei que o pastor Gilson fez isso, e eu vi o meu pastor fazendo isso, e eu sei que pastores sérios, honestos, íntegros, retos, não gostam de fazer isso. Então preste atenção aqui, voltando para a mensagem. A esperança, ela destrói o pessimismo, ela destrói o negativismo, ela destrói o fatalismo. A vida sempre nasce com a esperança. E eu quero trabalhar alguns pontos com vocês essa tarde, que falam sobre como nós precisamos resgatar a nossa esperança. Primeiro ponto, está lá em Lamentações 3:21. Boas lembranças. O profeta fala aqui assim, ó, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu fiz um casamento há 3 anos atrás, e eles juravam amor na minha frente. E aí esse casal chegou assim e falou assim, pastor, nós queremos que o senhor nos aconselhe aqui. Porque não dá mais, pastor, não dá mais. Eu quero me divorciar dele. Mas se o senhor tiver alguma coisa para falar aí, pode falar. E eu falei, ó, eu quero falar sim, já que você está pedindo para falar, eu vou falar. O que fez você casar com ele há 3 anos atrás, que você jurou amor para ele aqui na minha frente?
tem alguma coisa errada. O que fez você casar com esse homem? O que fez você casar com essa mulher? Comece a lembrar do que fez você casar com ele. Comece a lembrar do que está trazendo esperança para você continuar e crer que Jesus vai restaurar o seu casamento. Comece a falar agora. E aí ela começou a chorar na minha frente, falou: pastor, eu não sei o que aconteceu, as coisas foram se perdendo. E a melhor solução que eu vejo hoje é divorciar. Eu falei: não, isso é o que o mundo pede para você fazer. A melhor solução que você tem é para você lembrar do amor que você tem por ele, que você decidiu passar todos os dias da sua vida ao lado dele. Então preste atenção, o que fez você casar com ele? E nós começamos a lembrar, e eles entraram chorando, querendo se divorciar, e eles saíram dando risada, abraçados, porque eles começaram a lembrar. Você lembra o dia que você me conheceu? Começaram a dar risada. Você lembra o primeiro presente que você me deu? Você lembra a primeira viagem que nós fizemos? E queridos, isso é bíblico, presta atenção. Se as coisas estão difíceis para você, a palavra de Deus diz assim: todavia, eu procuro me lembrar do que me traz esperança. Procure se lembrar das coisas boas, dos tempos em que a empresa estava bem, dos tempos em que o relacionamento com seus filhos estavam bem. Preste atenção. A palavra de Deus diz: procuro me lembrar do que me traz esperança. Segundo ponto, cultive a oração. Existem vários métodos aí, e eu não sou contra. Eu também tenho alguns amigos que são coaches, mas presta atenção. Existe um erro nesse negócio que está dominando o mundo. Porque presta atenção, lá ele vai te ensinar a ser autossuficiente, proativo. E eu acredito na proatividade. Eu acredito no planejamento, eu acredito na estratégia, eu acredito num cronograma a ser seguido. Só que preste atenção nisso. Nós podemos ser autossuficientes se Deus permitir. Nós podemos ser proativos se Deus nos der saúde. Nós podemos realizar o que nós planejamos no nosso dia, se Deus permitir que nós levantemos da nossa cama. Preste atenção nisso, não há nada que fuja do alcance das mãos de Deus, nada, não há impossíveis para Deus. Então preste atenção, volte a ter esperança, porque a esperança é o próprio Jesus. Jesus é a sua esperança. Jesus é a sua esperança, e eu quero falar para vocês, a única maneira que vocês têm para falar com Jesus é através da oração. Jesus pode falar com você de várias maneiras, usando um pastor, um líder de célula, um coordenador, um cântico. Ele usou até uma mula para falar com o homem. Agora eu e você só temos uma maneira de falar com Jesus, que é através da oração. E eu quero que você responda para você: faz quanto tempo que você perdeu as esperanças em passar tempo com Deus? Como que eu posso dizer que eu adoro a Jesus, que eu amo ao meu Deus, se eu não passo tempo com Ele? Tempo quer dizer prioridade. Você dá tempo porque você prioriza. Você dá mais tempo para o que você mais prioriza. E como nós podemos ter um Senhor, um Jesus, se nós não damos tempo para Ele? A palavra diz ainda em Lamentações: ponha o rosto no pó, talvez assim ainda haja esperança. Cumpre o seu chamado, preste atenção. Lá em Marília, nós já falamos isso para os nossos líderes. Olha, nós não esperamos que vocês sejam pastores. Nós não esperamos que vocês sejam tempo integral, não, não. Nós esperamos que você seja um médico cheio do Espírito Santo e que lá no hospital você faça diferença, que você seja um juiz justo, reto, íntegro, que lá na sua sala você faça diferença, que você seja um empresário honesto, que não paga propina, que não sonega imposto, que você faça diferença por onde você passar. Mas preste atenção, volte a sua cabeça e a sua mente para o que te dá esperança. A nossa esperança é Jesus. Eu fui visitar um empresário, eu acredito que hoje o maior empresário da nossa igreja, e uma imensidão, vários funcionários, seguranças, e ele começou a andar, e quando nós chegamos no meio da empresa dele, eu falei assim: nossa, senhor Isaías, que
que empresa linda que Deus te deu, cara. Eu falei, eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa prosperar tanto que nem o senhor. E ele sentou assim, num banco, e ele começou a chorar. E ele falou assim, pastor, quando eu cheguei aqui em Marília, eu cheguei fugido, porque eu estava devendo para muita gente. Foi a 6ª vez que eu tinha quebrado a minha empresa, mas eu acreditava tanto que ela ia dar certo, que eu vendi até o que eu não tinha para conseguir isso aqui. Ele falou assim, e hoje eu consegui pagar todos os meus devedores, credores, e eu não sonego imposto, e Deus tem me abençoado. Eu estou abrindo uma filial em Governador Valadares, eu estou pensando em abrir mais uma filial no Sul. Queridos, preste atenção, nós estamos falando de um homem que já tinha 57 anos, já tinha quebrado 6 vezes, hoje ele tem 65 anos, ele tem uma das maiores empresas no ramo alimentício de Marília, milionário. E ele falou assim, pastor, nós chegávamos aqui, nós esperávamos um bar que tem aqui na cidade fechar, e nós íamos perguntar se não tinha coisas que estavam estragando para a gente poder comer, porque nós não tínhamos dinheiro nem para comida. Então cumpra o seu chamado lá na sua profissão, cumpra o seu chamado lá na sua empresa, lá desenvolvendo o seu cargo, desenvolvendo a sua profissão, a sua magistratura, estude na sua faculdade. Nós não queremos que vocês fiquem enfurnados dentro da igreja, não, mas que vocês sejam igreja onde vocês estiverem, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, então nós temperamos e acendemos o lugar em que nós estamos. As pessoas precisam de uma resposta, e a resposta somos nós que vamos dar a elas. Queridos, olha só, existem alguns caminhos para a gente alcançar a esperança. A primeira é que Deus é um Pai amoroso. A palavra diz assim, que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então, primeiro entenda, Jesus sabe que você é pecador, Ele sabe que eu sou pecador, Ele sabe que eu vou errar, Ele sabe que você vai errar, mas mesmo assim, Ele escolheu entregar o seu único filho, para que esse morresse por você, para que você tivesse salvação. Então Ele te ama e você é amoroso. O seu erro não é maior do que você, o seu fracasso não é maior do que você. Ele te ama e Ele quer te dar esperança essa tarde novamente. Aconteceu algo muito forte mesmo comigo, que eu não tinha mais esperança que isso ia se consertar. O meu avô era muito agressivo, e ele foi muito bruto com os filhos dele. No caso, meu pai fazia parte disso, ele teve 8 filhos, e meu pai conta que ele estava aprendendo a andar de bicicleta, e o meu avô disse assim para ele, você não vai andar de bicicleta hoje. Aí meu avô foi trabalhar, ele e o irmão dele foram andar de bicicleta. E aí ele estava descendo assim, aprendendo, o meu tio mais velho segurando. Aí ele estava indo bem, aí o meu tio gritou, soltei. Quando ele falou isso, ele foi olhar para trás, ele desequilibrou e quebrou o braço. E ele teve uma fratura exposta. E ele correu, e ele foi até a fazenda, ali com o osso para fora, e chorou. E quando o meu avô viu ele chegando, ele esperava um abraço, um consolo, qualquer coisa. O meu avô pegou um reio daquela fazenda, deu uma surra nele, e falou, volta para sua casa e entra no seu quarto, porque eu falei para você não andar de bicicleta. 3 dias depois, o pastor daquela igreja foi visitar a minha avó e começou a escutar uns gemidos, uns urrados. Chegou no quarto, meu pai estava delirando, com febre, com o braço todo preto, com o osso para fora. E ele pegou o meu pai, saiu correndo, pegou um carro emprestado, chegaram no hospital. Meu pai fala assim, que ele se lembra vagamente, acordava e voltava. Ele falou assim, que o médico falava assim, olha, é melhor amputar. Não, mas talvez a gente consiga fazer alguma coisa, ele é novo, talvez ele só tenha sequelas de movimento. E aí operaram meu pai ficou algumas semanas internado. Hoje, graças a Deus, ele só tem a cicatriz, ele não ficou com sequelas, mas a cicatriz no braço é uma marca, mas a ferida no coração não tinha sarado. Isso fez ele sair de casa com 14 anos,
mudar de cidade, não ter contato com meu avô. Meu avô nem foi no casamento dele. E isso aconteceu o quê? Que ele ficou traumatizado com essa agressão. E ele tinha medo de reproduzir essa agressão nos filhos. Então, ele nunca me bateu. Nunca, 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 nunca. Ele ficou com essa barreira. Porém, ele nunca conseguiu demonstrar sentimento, demonstrar afeto comigo. Então, eu nunca tinha escutado o "eu te amo" do meu pai. Nunca, nunca, nunca. Então, meu relacionamento com meu pai era muito superficial. Ele olhava assim, falava assim: "Onde você está, Danilo?" Eu falei: "Eu estou, sei lá, estou aqui jogando bola." Ele: "É que eu estou aqui tomando um café no mercado." Eu: "Legal." E queridos, depois que eu tive um encontro com Jesus e eu comecei a estudar sobre paternidade, eu entendi que tudo o que meu pai queria, quando ele me ligava, era para falar assim: "Filho, você não quer vir tomar um café comigo? Você não quer vir aqui?" Na época nós íamos assistir jogo de futebol, ele falava: "Vai ter jogo hoje." Mas na verdade ele nunca chegava e falava assim: "Você não quer assistir o jogo comigo hoje?" Queridos, quantas famílias são destruídas porque acabou a esperança? Não existe a esperança em perdoar, não existe a esperança em reconstruir, em construir pontes de amor, seja com o seu pai, seja com a sua mãe, seja com os seus filhos. Construa pontes de amor, ainda há esperança para a sua família. Algo que eu tinha desacreditado, que eu não tinha mais esperança. Eu tinha me casado no ano de 2012, com 8 meses, eu falei assim: "Amor, meus pais vão fazer 25 anos de casado." Ela: "Nossa, amor, vamos fazer uma festa para eles." Aí eu falei: "Será? Vamos fazer uma festa surpresa." E nós fizemos uma festa surpresa. Foi a primeira vez no final daquela festa que eu escutei um "eu te amo" do meu pai. Hoje o nosso relacionamento é totalmente diferente. Hoje nós nos ligamos, ele me chama para almoçar, eu chamo ele para jantar, nós nos chamamos para tomar café. Nós trocamos afeto, nós trocamos amor, paternidade. O relacionamento de pais e filhos foram destruídos nos dias de hoje. Foram destruídos. Quantas pessoas, eles chegam e falam assim: "Pastor, eu não falo com meu pai faz 5 anos, 6 anos, pastor, não tem jeito." Eu falo: "Queridos, ama o seu pai." Sabe por quê? Eu pude ver o sofrimento do meu avô, uma amargura, um arrependimento por não ter valorizado os filhos. O meu tio caçula, ele faleceu há 2 anos num acidente de moto. Há 2 anos. E eu nunca tinha escutado um "eu te amo" do meu avô, nem do meu pai, como eu disse para vocês. Eu já tinha escutado com meu pai, mas nunca do meu avô. Sempre firme, sempre sério. E ele olhou para o caixão do meu tio, ele virou as costas e ele voltou para a casa dele. Não ficou ali nem para o enterro. Só que alguma coisa mudou dentro dele. Porque eu estou para dizer para vocês que em 42 anos meu tio nunca tinha escutado um "eu te amo" do meu avô. E eu cheguei no próximo jantar de famílias, que é sempre no último domingo do mês, que os 8 irmãos, hoje 7 irmãos se reúnem. Meu avô olhou para mim e ele falou assim: "Olha, eu te amo." E ele falava aquilo e abaixava a cabeça. Parecia que era tão fácil falar assim: "Eu te amo." Mas ele: "Eu te amo, viu? O vô te ama." E ele saía cabisbaixo e falava isso para os bisnetos e falava isso para os netos. Queridos, preste atenção. Ainda há esperança para você. Reconstrua pontes de amor com a sua família. Reconstrua pontes de amor com os seus pais, com os seus filhos, com os seus avós. Ainda há esperança para a sua família. Ainda há esperança. Isso é tão sério, porque quando nós nos acertamos com os nossos pais biológicos, nós nunca vamos conseguir entender a paternidade de Deus. Se Deus é amor e Ele nos perdoa, como nós não vamos amar e nós não vamos perdoar? Se às vezes o seu pai já faleceu, se às vezes a sua mãe já faleceu, como eu cheguei no último velório e a filha de 18 anos debruçou em cima do caixão e começou a urrar, falar assim: mãe, por favor, não faz isso comigo. Elas tinham brigado há 3 semanas atrás, porque ela foi fazer uma viagem para a praia, se eu não me engano, com um namorado, e a mãe não era a favor. E ela ficou 2 semanas na praia e depois foi para a casa da avó, não voltou para a casa dos pais. E a mãe dela teve um infarto e morreu. E ela debruçou em cima do caixão e gritava e urrava:
Não precisa ser assim com você. Mas se os seus pais já faleceram, procure o seu pastor. Abra o seu coração. Essas feridas da nossa alma, essas feridas do nosso coração, o tempo não cura. Precisa de atitude. Precisamos ter atitude. Atitude. Vocês são amados por Deus. Não use o seu trauma para autenticar o seu erro. Preste atenção, Deus não autentica erro. Não existe justificativo para os nossos erros. Eu atendi um rapaz que tinha sido violentado, e ele chegou na minha sala e falou assim: pastor, eu sou homossexual hoje porque eu fui violentado. Eu falei assim: cara, eu quero te ajudar. Eu posso te ajudar. Mas, primeira coisa que você precisa fazer, você é homossexual porque você escolheu ser homossexual. O trauma que você teve pode ter te influenciado, mas você decidiu. E ele falou: pastor, eu quero ajuda, me ajuda, pastor. Eu não quero mais isso para a minha vida. E nós caminhamos 4 anos. 4 anos. 4 anos. Ano passado eu tive o privilégio de fazer o casamento dele. Tive o privilégio de fazer o casamento dele. Então preste atenção. Não importa o trauma que você teve. Não importa o fracasso que você teve, a frustração que você teve, a decepção amorosa que você teve. Não importa nada disso. Jesus é a nossa esperança. Ele nos ama e quer restituir, Ele quer restaurar, Ele quer mudar a nossa vida. Ainda há esperança para nós. Ainda há esperança. Queridos, não sei se você chegou e você teve uma notícia, um diagnóstico negativo. Eu tive um homem na igreja, o Arthur Andreato, ele é da região do pastor Fabiano. Ele estava com câncer no sistema linfático dele, e aí fez quimioterapia 5, 6 meses, e aí depois foi fazer um PET scan lá para ver, tinha dado metástase no fígado. E ele tinha escutado essa palavra aqui, o nosso pastor tinha ministrado, de ter esperança, que o diagnóstico do médico não era o último diagnóstico. E quando ele chegou lá com os resultados antigos, e ele estava crente que o médico ia dar para ele uma resposta em cima do câncer no sistema linfático dele. E ele olha aquilo, naquele sistema linfático, ele fala: olha, no seu sistema linfático não tem mais nada. Porém, apareceu aqui alguns nódulos no seu fígado. Aí ele falou assim: não é possível, tem alguma coisa de errado com o seu aparelho. Aí o médico olhou para ele e falou assim: olha, se você quiser, nós podemos repetir, mas esse é última tecnologia, esse PET scan aqui. Eu tenho certeza que isso está certo. Ele: então, por favor, faz outro exame em mim. E aí ele fez outro PET scan, e ele voltou depois de alguns dias para pegar aquele resultado. E o médico olhou para ele e disse assim: olha, realmente, esses nódulos estão no seu fígado. Você precisa fazer um tratamento para esse fígado. Ele falou: você não está me entendendo, doutor? Aí o doutor olhou para ele e falou assim: como não? Ele falou assim: preste atenção. Esse corpo não é mais meu, esse corpo é de Jesus, e Jesus não tem câncer. Eu tenho ainda a esperança que esse exame está errado. Por favor, refaça o exame, porque eu não tenho mais câncer. E aí o médico olhou para ele e falou assim: então vamos novamente fazer um PET scan no corpo de Jesus. E queridos, ele deu testemunho agora, no último mês na nossa igreja, no encontro de homens. O médico pegou aquilo, olhou aquele exame, ele olhou o outro e falou: cara, eu não sei o que está acontecendo, mas não tem mais nada no seu fígado. Parece que teve uma cicatriz aqui, parece que você fez uma cirurgia. Presta atenção, ainda há esperança para você. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Preste atenção. Não há nada que esteja passando na sua vida que não possa melhorar. E não há nada que você esteja passando de sofrimento que Jesus não pode reverter esta situação. Jesus é a nossa esperança. Esperança. Ele pode mudar todas as situações. Eu quero compartilhar com vocês, antes da gente caminhar para o fim, se puder passar aquele vídeo, por favor. Eu tive a oportunidade de pregar numa conferência na África em agosto agora.
Lá eu pude ver Deus fazer milagres que eu já tinha pregado, mas nunca tinha visto ao vivo na minha frente. Esse menino que vocês estão vendo, ele é um menino deficiente, era deficiente. Então, lá na África, ele estava, pode pausar aí por favor, ele estava num canto assim, era uma conferência para aproximadamente 50 mil pessoas. Tinha umas tendas para 15 mil pessoas e umas 15 mil cadeiras. Os outros ficavam todos nessa terra que você está vendo aí, no sol. E ele estava encostado num pilar, porque lá não tem cadeira de roda. E ele era todo atrofiado, as mãos atrofiadas, os pés, era como se fosse reto, e ele estava jogado no canto. E eu estava finalizando uma pregação, ele começou a se mexer, e aí eu comecei a olhar aquilo, eu encerrei a pregação, eu desci, um outro pastor foi orar, e eu comecei a olhar aquilo, assim, só para vocês entenderem, parecia um bicho. Ele estava todo torto no canto, e ele começou a levantar todo travado. E aí ele começou a andar, e aos poucos os pés dele foram ficando normais, uma perna era maior que a outra, as pernas foram ficando normais, aí o braço dele era todo travado, começou a ficar normal. Depois de um tempo que nós sentamos com ele, ele começou a mexer os dedos, ele começou a mexer o pescoço, porque era meio penso para um lado, e aí ele foi conversar com a gente, e ele foi falar o que tinha acontecido. Ele falou: olha, desde que eu nasci eu sou assim. E ele falou: mas me trouxeram aqui e me colocaram aqui para escutar, porque disseram que se alguém podia fazer algo por mim, era esse Jesus que vocês estão falando, que eu não conhecia. E quando você estava pregando, pastor, eu comecei a escutar, eu falei: Jesus, se você realmente pode fazer isso que ele está falando, me ajuda. Me ajuda, porque eu não aguento mais viver arrastado pelos outros, jogado de canto em canto. Ele tem 17 anos, esse menino. E queridos, eu pude ver o primeiro milagre desses ao vivo na minha frente. Jesus pegando um menino todo torto, amontoado, e o menino sair todo torto, ficando reto, endireitando e andando. E ele começou a andar. Pode pôr o outro, por favor? Eu nunca vi tanto milagre num lugar só. Aqui estava no final da último dia do evento. E aí vocês vão ver que vai aparecer um menino pulando aí. Olha só, esse menino aí de azul, pode ver que as perninhas dele são finas ainda. Ele também era paralítico, só que ele não era deficiente, só paralítico. E ele foi curado, e as pessoas começaram a avisar as outras pessoas, e todo mundo foi celebrar o que Jesus tinha feito com ele. Esse aí estava numa cadeira de roda de madeira já, a situação dele era diferente do primeiro. Esses seguranças de azul que vocês estão vendo, de rosa, eles não deixavam a gente se aproximar muito, porque o pessoal lá, eles são bem brutos assim no contato, eles abraçam, empurram, puxam, né? Eles não têm muito esse equilíbrio que nós temos aqui, mas são um povo apaixonado por Jesus. Todo mundo saiu para comemorar. Esse menino que era paralítico e voltou a andar, estava paralítico já também há 12 anos. 12 anos, se puder passar o outro também, por favor, tem mais um, se eu não me engano, são 3. Então, preste atenção, olha como que Deus ele age para cada um de nós diferente. Um levantou e saiu pulando, correndo, como se ele fosse um cara corredor de maratona que nunca tivesse sentado numa cadeira de roda. O outro não, o outro ele já saiu todo torto de um cantinho, ele foi indo, ele foi pisando mais devagar, as pernas foram tomando forma, os braços foram sendo soltos, começou a mexer os dedos, começou a mexer a mão, e ele começou a andar mais devagar, aí ele foi endireitando o pescoço, foi de uma forma mais lenta. Então, não é porque Jesus fez algo para uma pessoa que você conhece, que foi muito rápido, e às vezes com você está sendo um pouco mais lento, e você fala: mas Jesus não vai fazer. Não, Jesus, ele olha para todos nós somos filhos amados de Jesus. Em Isaías 40, 28 a 31 diz assim: será que você não sabe?
Nunca ouviu falar? O Senhor é o nosso Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, preste atenção. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Está lá em Hebreus 10, 23. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a esperança da nossa vida. Jesus é a nossa esperança. E nós precisamos levar esperança a todos. Mas primeiro nós precisamos ter esperança de novo, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Criador, que Jesus é o nosso Pai, que Jesus nos ama e que Jesus, Ele sempre vem em nosso favor. Ele sempre vem. Mas aconteceu algo muito engraçado no último mês que eu estava com uma empresa antes de eu vender. Como as pessoas estão acostumadas a empurrar as outras pessoas para baixo, a fazer as outras pessoas sofrerem, a fazer as pessoas se sentirem mal. Teve um acidente na frente da loja e o rapaz teve uma fratura exposta. E aí os meus motoqueiros, os entregadores, eles correram lá, pegaram uma bolsa, colocaram debaixo da cabeça do rapaz, né? Nós vimos que o osso dele estava para fora aqui na coxa, né? Mas nós falamos para ele ficar quieto, falou, não se mexe. Eu fui lá, falei, fica tranquilo, peguei o nome dele, o telefone da mãe dele, eu falei, a gente vai ligar para sua mãe, o resgate está vindo, vai dar tudo certo, eles vão cuidar de você. Ele falou, eu machuquei? Eu falei, machucou um pouco, fica tranquilo que eles vão fazer tudo que for necessário para você ficar bem. Aí chegou uma senhora, segurando uma sacola, ela parou do lado dele assim, ficou olhando para ele, ele estava chorando, aí ele olhou para a senhora e falou assim, viu, eu estou muito machucado. Ela deu uma olhada, vixe, olhou assim, e ele olhou para ela e começou a chorar. Ela falou, nossa, o osso está para fora. E o menino começou a tremer no chão, começou a tremer, querer se debater, começou a ficar em estado de choque, desesperado. Para quê? Para quê? Às vezes as pessoas chegam para a gente, para nos falar das dificuldades, para falar que elas precisam de ajuda. Rapaz, isso aí não tem mais jeito não. Queridos, preste atenção. Jesus é a nossa esperança. E Ele fala assim, felizes os que choram, porque estes serão consolados. Então, se você já derramou uma lágrima algum dia, não me importa o motivo, não me importa o porquê. Se você derramou alguma lágrima aos pés dele algum dia, Ele é fiel e justo para vir te consolar. Seja no seu casamento, seja nas suas finanças, seja na sua família, seja na sua saúde. Jesus, Ele pode e quer que você tenha esperança. Os versículos que são mais falados hoje são falados em pessoas que escreveram esses versículos nos momentos em que passavam as maiores dificuldades. O próprio Paulo, ele escreve isso assim, lá em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem eu tenho crido. O Jó, lá em 19:25, ele já tinha perdido os filhos, ele já tinha perdido os rebanhos, já tinha perdido a saúde, ele estava jogado no chão, coçando as suas feridas com pedaços de cacos. Ele falou assim, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que Ele se levantará sobre toda a terra. Então preste atenção, não importa o que você esteja passando, Jesus é a nossa esperança. Amém? Eu quero orar com você. E eu quero perguntar para você, qual foi a área da sua vida que você perdeu a esperança? Foi na sua célula? Foi porque você se decepcionou com pessoas? Foi porque você foi frustrado? Foi por causa das finanças? Foi por causa dos relacionamentos com os pais? Com os filhos? Foi por causa de uma frustração sentimental?
foi por causa de um abuso. E isso tem feito você sofrer, isso tem feito você ficar amarrado. Você perdeu a fé porque já faz anos que você ora e você falou assim, Jesus, ele não me escuta, já faz tanto tempo que eu peço, já faz tanto tempo que eu oro e as coisas nunca aconteceram comigo. Talvez você não pode ter um filho. Você já tentou tanto, já fez tantos tratamentos, já fez tantas inseminações e não deu certo. Quando foi que você perdeu as suas esperanças? Quando foi que as coisas pareceram ficar difíceis demais para você, distantes demais de acontecer? Quando aconteceu? Quando aconteceu? Pois eu quero falar para vocês que o Espírito Santo me trouxe aqui essa tarde, porque Ele fala para todos vocês, ainda existe esperança. Jesus é a esperança. E eu quero orar com você. Se você precisa que Jesus intervenha na sua área, em qualquer área que ela seja, eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você. Se você quer ser restaurado no seu casamento, às vezes você não está precisando de nada, mas às vezes é o seu coração o problema. Você já teve tão mais próximo de Deus, já teve um relacionamento tão lindo com Deus, tão próximo, mas às vezes o fogo apagou. Às vezes acabou, às vezes nós, por tantas coisas, nós vamos permitindo que nós vamos nos distanciando de Deus. Mas Jesus, Ele está olhando para você. Jesus, Ele olha para cada detalhe da sua vida. Jesus, Ele te ama. E a palavra de Deus diz assim, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Ele nos escolheu. E Ele tem um plano de nos abençoar, Ele tem um plano de nos fazer prosperar. Eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Jesus nos ama. Jesus, Ele quer derramar a tua graça e o teu amor sobre nós. Eu tenho certeza que nesta tarde, nós já estamos aí entrando, já estamos na noite. Nesta noite, Jesus, Ele vai vir com um destravamento espiritual. Eu quero que você que não precisou vir até aqui, que você se levante no seu lugar, estenda a sua mão por essas pessoas que precisam de um milagre, por essas pessoas que precisam ter a esperança resgatada, essas pessoas que precisam de um milagre. Pai, em nome de Jesus, Deus, o Senhor tem sido tão misericordioso, Pai, mas nós oramos para que neste momento, o Senhor olha para esses irmãos aqui à frente, estão com a esperança em Ti, Jesus. Eles estão com a esperança em Ti, Jesus. E Pai, por isso em nome de Jesus, para que o Senhor comece a se mover entre esse povo agora. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora pela saúde deste povo. Deus, se tem alguém com câncer aqui, nós amaldiçoamos esse câncer e declaramos, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Nós te amamos, câncer, saia desse corpo, porque aí não é o seu lugar. Deus, em nome de Jesus, dê fígados novos para pessoas aqui, dê novos rins, Pai, dê pulmões novos, novos corações, Pai, em nome de Jesus, devolva a visão, devolva a audição aos teus filhos que estão aqui. Deus, nós oramos por cura neste lugar, nós oramos para que a tua palavra seja testificada neste lugar. Pai, restaure famílias. Deus, restaure relacionamentos de pais e filhos. Deus, restaure relacionamentos de marido e mulher. Pai, Jesus, que haja pontes de amor construídas esta noite. Deus, em nome de Jesus, abençoa esses empresários, Pai. Deus, em nome de Jesus, abra as portas. Deus, favoreça com negócios. Deus, faça aparecer oportunidades. Abra, escancare as portas de oportunidades. Pai, em nome de Jesus, abençoa estes jovens que estão estudando. Deus, faça com que se levante juízes no meio deles, promotores, médicos, advogados, cientistas. Deus, futuros empresários. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra e nós cremos que o Senhor
é a nossa esperança, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Fique em pé onde quer que você esteja, não saia ainda. Nós agradecemos o Senhor por essa palavra de esperança. Não saia, não se mova, nós vamos orar terminando o culto aqui. Obrigado você que veio de longe ou de perto, você que está conosco. Eu não tenho dúvida alguma que o Senhor tinha um propósito de falar com o seu coração. E não deixe a incredulidade. A palavra de Deus foi lançada no seu coração. Quando a gente olha a parábola do semeador, nós vemos vários tipos de sementes sendo lançadas. E ofereça ao Senhor o seu coração, dizendo: Senhor, eu quero ser boa terra, para que a tua boa palavra, a palavra do Senhor, caindo no meu coração, ela produza para a tua glória. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa palavra de esperança. É a palavra do Senhor para nós, para mim, para todos nós. Pai, que nesta semana os frutos, os resultados desse plantio divino do Espírito Santo se mostre, se constate. Oh Deus, que Ele compareça na vida de cada pessoa que está aqui, entre os seus familiares, os seus amigos de trabalho. Oh Deus, faz coisas novas, que durante essa semana seja uma semana de testemunhos daquilo que o Senhor começou a fazer hoje e começou a fazer no coração de cada um de nós, e vai prosperar por toda a vida para a tua glória. Te agradecemos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo, seja com cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor, na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Apóstolo Wagner, muito obrigado pela sua presença, você, sua família, Deus abençoe, amém. Semana de vitória para todos vocês. Escolheu